Olá, galera, tudo bem? Prontos para mais uma semana de atividades? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Só para finalizar o tópico anterior, o que eu queria deixar para vocês o entendido é o seguinte. Hoje a Cíntia está terminando uma digitação, a Cíntia Tutor, está terminando a digitação de uma questão que estava faltando ainda, né, na apostila. E a partir de concluída a apostila, então, vou fazer um vídeo explicativo das principais questões que vocês postaram lá no fórum que vocês estão com dúvidas. Então, caso vocês ficaram com dúvidas ainda em alguma questão que não foi mencionada no fórum, eu vou pedir para vocês irem lá no fórum do tópico 1 e façam observação das dúvidas que persistiram para eu poder fazer esse vídeo explicando e tirando as dúvidas do que permaneceu da semana anterior, tá bem? Bom, qual é o desafio da nossa semana, pessoal? Nós vimos, então, trabalhamos com a questão do plano cartesiano na última aula, né? Ponto, distância entre dois pontos. E agora a gente começa a entrar no assunto da reta, tá? Então, a reta, a gente vai tentar construir a equação da reta. Como é que a gente consegue identificar, através de uma reta num plano cartesiano, qual é a equação que representa ela, tá? Então, lá em funções, vocês conseguiram identificar alguma coisa quando vocês trabalharam lá em Fundamentos 1. Mas, na geometria analítica, a gente também passa a avaliar o coeficiente angular, tá? A gente tem algumas outras, a inclinação da reta, que tudo isso vão de informações que vão auxiliar vocês a identificar qual é a equação que representa essa reta, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente vê um plano cartesiano, tá? Uma representação gráfica, pessoal, todos, né, vocês sabem identificar um plano cartesiano que nós temos o eixo Y, que a gente chama do eixo das ordenadas, e o eixo X, que a gente chama de eixo das abscissas. Bom, pessoal, vocês conseguem lembrar que qualquer um, olha, eu vou pegar o ponto P. O ponto P, ele é formado, eu posso representar ele através de uma coordenada que ela é formada por quem? De um par ordenado que é formado por x e por y. Lembrando que sempre o valor que vem antes é o x, vírgula, e daí vem o y, tá? Olhando aqui, a gente consegue ver que nós temos um plano cartesiano, em cada uma das situações a gente tem uma reta, e que essas retas têm uma inclinação, tá? Essa inclinação, tá, eu consigo encontrar o coeficiente angular. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui já tem uma formulazinha para vocês já irem se apropriando dela, que o coeficiente angular, a gente chama ele de m, ele é representado pela tangente de alfa. Mas não precisa se preocupar, agora vamos tentar entender o que isso quer dizer. As retas que nós vamos abordar aqui, todas elas a gente está chamando elas de reta R, tá? O coeficiente angular a gente vai chamar de m. E o ângulo que é formado pela reta quando ela encontra o eixo x, tá? Porque o coeficiente angular ele vai ser o ponto de encontro, ele vai se dar esse valor de alfa através do ponto de encontro do eixo x com a reta, e daí a gente passa a encontrar algumas informações. Então, vamos lá. Um coeficiente angular, pessoal. No coeficiente angular, observem aqui que eu tenho alguns gráficos, algumas representações gráficas para vocês, tá? Então, assim, se eu fixar uma reta através de dois pontos, olha aqui, eu tenho essa reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Qual que é o nosso detalhe? O valor de y é o mesmo para ambos os pontos, para o ponto A e para o ponto B. Então, essa reta R, ela é paralela ao eixo X. Então, ela não consegue formar nem
um ângulo com o eixo X, porque ela é paralela. Então, nesse caso, a gente só vai adotar que a reta R tem um sentido positivo devido à sua orientação com o eixo X, né? A partir do zero, X vai de zero até mais infinito. A reta também vai ter esse mesmo sentido, então ela vai ser positiva. Agora, e os casos em que a nossa reta não é paralela e ela tem um ângulo de inclinação, que são esses dois casos aqui. Nós temos aqui, nesse primeiro caso, o ponto A e o ponto B, onde o y do ponto A é diferente do ponto B. Neste outro caso aqui, eu também tenho o ponto A e o ponto B, são retas diferentes, mas o y do ponto A e o y do ponto B são diferentes, um é maior, o outro é menor. Então, quando nós tivermos casos assim, pessoal, nós também vamos adotar o sentido da reta, tá? E aquele em que se faz parte do ponto de menor ordenada, ou de A ou de B. Qual que é a menor ordenada aqui? Tá? Então, isso aqui a gente precisa avaliar. E também nós temos o caso, de se ter um gráfico onde eu tenho, da mesma forma que eu tenho uma paralela ao eixo X, eu tenho uma paralela ao eixo Y, e isso aqui a gente chama, então, quando ela é paralela ao eixo Y, ela traça uma perpendicular com o eixo X. Nesse caso, eu também, né, vou adotar quem? O sentido da minha ordenada. Vamos lá, então. Bom, o ângulo que uma reta forma com o eixo X, tá? Se ela for paralela, como é esse caso, então o ângulo é nulo, né? Nesse caso aqui, ela não é nula, né? Olha a diferença. Quando ela é paralela ao eixo X, então o ângulo é nulo. Por que que o ângulo é nulo? Porque ela não toca em momento nenhum o eixo X. Já quando ela é paralela ao eixo Y, ela forma, assim, ela está sendo perpendicular ao eixo X, ela está formando um ângulo de 90 graus. O que a gente tem que cuidar? Qual é o ângulo formado, então, por essas duas retas aqui, ó, tá? Com o eixo X. Nós vamos adotar o ângulo formado pelas semirretas na intersecção entre o eixo X e a reta. Vamos lá? E daí a gente tem que considerar o seguinte, ó. Temos 4 novos casos de ângulos aqui, ó. Eu tenho um caso em que o ângulo está formando, ele é um ângulo agudo. Eu tenho um caso aqui que ele é um ângulo obtuso. Quando é que eu diferencio que ele é agudo ou que ele é obtuso, tá? O sentido que a gente adota para identificar o ângulo, pessoal, é partindo do eixo X até encontrar a reta. Então, o ângulo que eu vou formar é aqui, ó, a partir do eixo X no sentido anti-horário até encontrar o eixo X. Nesse caso, encontrar a reta R. Então, eu saio de X até encontrar a reta R no sentido anti-horário. Aqui a gente obtém um ângulo agudo menor que 90 graus. Nesse caso, ele é um ângulo obtuso, olha, maior que 90 graus. Neste outro caso aqui, o nosso alfa é um ângulo, a reta forma um ângulo reto, e o nosso alfa, então, se chama π sobre 2, ou 90 graus, conforme a gente preferir. E neste outro caso aqui, como é uma paralela ao eixo X, elas não se encontram em momento nenhum, o ângulo formado por essa reta e o eixo X é um ângulo nulo. Bom, de acordo com essas definições que a gente vem trazendo, essas informações,
nosso coeficiente angular, ou declive de uma reta, conforme a gente prefere, tá? Que não é perpendicular, né? Porque nos casos a gente pode ter retas perpendiculares, eu estou falando de coeficiente angular com retas não perpendiculares ao eixo x. Então, sim, a gente consegue ter um coeficiente angular. Bom, da onde saiu esse coeficiente angular, que a gente vai chamar ele de m, igual a tangente de alfa? Volto aqui. Vocês devem lembrar lá de trigonometria, pessoal. Se eu pegar este ângulo aqui, tá? Que medidas eu tenho? Eu tenho a medida do y. Se eu pegar um ponto aqui, eu tenho a medida do y e tenho a medida do x, correto? Se eu considerar isso um triângulo retângulo, essa informação que se forma, tá? O ângulo está aqui. Lembra que quando a gente tem cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo, a gente calcula a tangente do ângulo? A tangente do ângulo não está em função do cateto oposto e do cateto adjacente? Então, por isso que a gente vai chamar o valor do coeficiente da inclinação dessa reta aqui de tangente de alfa. Bom, o que mais é importante lembrar aqui, pessoal? Bom, se o ângulo formado, nesse caso aqui, ó, tem uma explicaçãozinha aqui do lado. O que vale destacar? Se esse ângulo formado aqui, ele é um ângulo agudo, o nosso coeficiente angular, o nosso m, vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo, professora? Porque ele está formando, né, um ângulo que ele está... Vamos pensar o seguinte, um plano cartesiano, ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, ok? O primeiro quadrante, nós temos o cosseno, que está aqui no eixo do x, positivo, e o seno, que está aqui no eixo do y, positivo, correto? Tá? Então, a tangente, ela vai estar aqui num ângulo entre 0 e 90 graus. Se eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto positivos, e se está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno é positivo, óbvio que a informação vai ser positiva, né? Bom, e quando ele é obtuso? Observem que o obtuso, o ângulo, ele está partindo lá para o segundo quadrante. Bom, no segundo quadrante, o que acontece, pessoal? Se a gente considerar um cateto, um triângulo retângulo, desculpa, no triângulo retângulo, o que acontece? Nós vamos ter um grau maior que 90 graus, porque vai estar no segundo quadrante, e aqui nós temos de 0 até menos infinito no eixo x, nós vamos ter o cosseno negativo, né? E o seno positivo. Acontecendo isso, ó, negativo com positivo vai ser negativo. Por isso que daí o nosso m vai ser negativo. Bom, daí nós vamos ter, quando eu tiver um ângulo reto, nesse caso aqui, então eu também não consigo definir quem é o meu n, porque não existe, eu não consigo fazer um triângulo aqui, né? E nesse caso, eu também. Então, nesses dois casos aqui, eu vou ter um m nulo ou que eu não consiga definir. Então, eu só consigo descobrir qual é o meu coeficiente angular dependendo da inclinação da minha reta. Para ter inclinação, tá, ela não pode ser perpendicular e nem paralela. Então, eu tenho que ser uma das primeiras opções, independente do número de retas que a gente tem, tá bem? Bom, partindo disso, pessoal, a gente vai entrar aonde? Tá? Na equação da reta, quando ela passa por um ponto com coeficiente angular m.
tá? Quando eu conheço essas duas informações, eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. A partir disso, eu consigo definir quem será o outro ponto. Eu só vou saber, então, que o coeficiente angular vai ser formado por quem? Y menos y0, x menos x0. Professora, por que da onde saiu esse y menos y0 e x menos x0? Vamos voltar lá em cima no triângulozinho, pessoal? Olha aqui. Vou pegar um outro gráficozinho que tenha os pontos. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar o ponto A e o ponto B. Observem que o ponto A vai ser, digamos, x1, y1 e o ponto B, x2, y2. Tá? O coeficiente angular vai ser quem? A diferença dos dois do y dos dois pontos dividido pela diferença do x dos dois pontos. Volto na questão, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bem? Então, digamos que eu tenho o ponto A, que vai ser um x igual a 1. Ponto A, que o y é igual a 1. E o ponto B, que o y é igual a 3. Tá? Aqui, o ponto A, o x vai ser 5, digamos, e o ponto B, o x vai ser 1. Vocês observem que nesse triângulo aqui, eu posso sim fazer um triângulo retângulo. E daí eu tenho as medidas dos catetos, de ambos os catetos, e tenho como descobrir o valor do M. Tá? Por isso que a gente já vai por aquela formulazinha direta. Deixa eu voltar aqui. Que o M vai ser quem? O y menos y0, ou seja, o y maior menos o y menor, dividido pelo x maior menos o x menor. Ok? Ou ainda eu posso, como M é igual a essa divisão, eu posso multiplicar os extremos. Lembram que se eu tenho uma fração, eu posso multiplicar ela em x? Se eu multiplicar ela em x, quem está no denominador aqui? É 1, né? Então, y menos y0 vezes 1 dá y menos y0. X menos x0 vezes m vai dar x menos x0. Tá? Então, fica essa multiplicação. Y menos y0 vai ser igual a m vezes x menos x0. Então, esta é uma das formas que a gente tem para tentar encontrar qual é a equação da reta quando ela passa por um ponto e a gente já tem definido quem é o nosso coeficiente angular. Aqui tem alguns exercíciozinhos que eu pretendo que vocês façam, tá? E daí eu entro aqui, pessoal, na equação da reta geral. Bom, na equação da reta geral, eu estou trazendo aqui para vocês o seguinte. Ó. Deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para vocês, ó. Observem aqui, ó. Aqui está pedindo para vocês determinarem a equação da reta indicada a seguir. Vocês têm um ponto aqui, tem outro ponto aqui, e aqui está dando uma parte do ângulo. Lembram que todo esse somatório vale 180. Se eu tenho 120 aqui, quer dizer que eu tenho mais quanto desse outro lado? 60, tá? Só uma dica para vocês poderem resolver esse exercício. Indo lá para a equação geral, então. Pessoal, eu não sei se vocês já trabalharam, mas eu vou trazer aqui, durante a disciplina de geometria analítica, alguns teoremas, tá? Então, o que é um teorema? Tá? Na ciência da matemática, existem três sucessões ali. Nós temos o axioma, que ele pode ser um fato que... ele é um axioma, ele não é questionado, ele está dado, ele está posto, ele não deve ser entendido como uma verdade fundamental da vida, mas como uma regra que ela é inquebrável. Então, a gente tem que aceitar ela na hora da formulação de um teorema. Por exemplo, a geometria euclidiana. Ela abrange muitas fórmulas, conceitos que a gente vê no colégio, né?
mas só vai funcionar se você tomar por certos 5 axiomas que podem ser sempre possíveis desenhar uma linha entre 2 pontos. Tá? E existe o teorema. Também o teorema, pessoal, ele é algo que a gente tem que provar. E como é que a gente faz a prova do teorema? Através dos axiomas. E ainda existem também os lemas, que são outras coisas, outra possibilidade que a gente tem, tá? E que eu não citei aqui. Mas, através do lema, do teorema, a gente consegue construir e demonstrar um teorema, que é uma demonstração, na verdade, tá? Através dos axiomas e dos lemas. Bom, qual é o teorema que existe com relação à equação geral da reta? Eu vou ler ele aqui para vocês. A toda reta R no plano cartesiano será associada ao menos uma equação na forma ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, com a diferente de zero ou b diferente de zero, e um par ordenado que representa um ponto genérico da equação. Em resumo, o que isso quer dizer? Que sempre que existir uma reta, sempre vai existir uma equação que represente ela, tá? Desde que eu conheça um dos pontos por onde ela passa, desde que o A e o B não sejam iguais a zero simultaneamente. O que é essa equação na forma ax mais by mais c? Pessoal, eu só coloquei aqui do ladinho para vocês entenderem assim. Se eu pegar esta equação aqui, ó, 3x menos y mais 1 igual a zero. Ela está escrita da forma que o teorema nos diz. Ó, 3x representa o ax, ou seja, o 3 representa o a. O menos y está representando quem? O by. E o 1 está representando o c. Então, eu posso extrair dessas informações que o meu e vale 3, que o meu b vale menos 1 e que o meu c vale 1. E daí, quando a gente constrói uma função, a gente tem por hábito sempre de colocar o y na frente do sinal de igualdade, né? Em função de. Se eu fizer isso, tá? Eu posso trabalhar com essa expressão, pessoal. Lembrando só que depois a gente tem que voltar ela na equação da reta. Eu iria o quê? Isolo um dos termos, que normalmente a gente isola o y, e vai sobrar quem? Então, y igual a 3x mais 1. Através desta função, a gente consegue encontrar quem é uma reta. Ou seja, através desta reta, eu consigo estabelecer uma equação. Bom, eu falei em teorema, né? E lá em cima eu disse que todo teorema precisa ser demonstrado. Então, vamos para a demonstração. Bom, na demonstração, nós temos aqui um gráfico, tá? Com 2 pontos, o ponto Q, o ponto R e o ponto P. Então, eu tenho o ponto Q e o ponto R, que são 2 pontos distintos dentro do nosso plano cartesiano. Isso significa dizer que eu tenho um ponto Q formado por x1, y1 e um ponto R formado por x2, y2. E que eles são números constantes, reais, conhecidos, porque eles não, né, eles estão identificados aqui no plano. Seja R, então, esta reta aqui, a ser definida pelos pontos Q e R. Se eu tenho um ponto P aqui no meio, que eu vou chamar de x e y, ele é um ponto que percorre essa reta R com as variáveis x e y. Mas o que vocês lembram da aula anterior? Que a gente comentou que uma reta, os pontos precisam estar alinhados. Se eu não tiver os 3 pontos alinhados, ela não é uma reta. Isso a gente chama de pontos colineares, correto? Se eu tenho pontos colineares, eu consigo encontrar a equação da reta aplicando um discriminante.
ou seja, determinante aqui, onde eu tenho o primeiro ponto, que é esse ponto P, que eu desconheço aqui, então eu chamei ele de X e de Y. Eu tenho o ponto Q, que é formado por X1 e Y1, e eu tenho o ponto R, que é formado por X2 e Y2. Como eu tenho 3 pontos, e uma matriz para mim encontrar esse determinante, né, eu preciso então que ela seja 3 por 3, eu vou na terceira coluna acrescentar 1. Por que eu acrescento 1? Porque 1 não vai interferir no nosso resultado. Tudo que eu multiplicar por 1 vai permanecer o mesmo resultado, concordam? Bom, vamos resolver através da regra de Sarros. Vocês conseguem lembrar da regra de Sarros, pessoal? Com o balanzinho fora aqui, deixa eu só puxar aqui para baixo. A regra de Sarros, pessoal, ela multiplica as diagonais, tá? Então, eu consigo... Puxei aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui. Já volto aí, pessoal, já continuo a explicação, me dá um segundinho. Quis colocar uma caretinha aqui para vocês, deixa eu trazer ela de volta. Tá aqui. A regra de Sarros, pessoal, ela tem o quê? Ó, ela multiplica, eu coloco, né, os 3 pontos, completo a terceira coluna com o número 1, mas aí eu acrescento mais 2 colunas, repetindo os valores das 2 primeiras colunas. Através disso, eu consigo multiplicar as diagonais formadas. Ó, todas as diagonais que vêm da esquerda para a direita, elas são positivas, ou seja, eu multiplico pelo positivo. Agora, todas as que vão da direita para a esquerda, ela tem que ter um sinal negativo. E daí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, ó. Vou deixar aqui. Ó, fazendo esta multiplicação... Ai, que pena, deixa eu tentar ver se eu consigo levar lá para o outro lado. A gente acompanhando todas juntas. Vamos lá. Consegui, vem cá. Então, nós vamos ter, ó, multiplicação pela diagonal principal, primeira aqui, ó. Eu vou ter x vezes y1 vezes 1, tá aqui, ó. A segunda multiplicação aqui, ó, vai ser y vezes 1 vezes x2, y vezes 1 vezes x2. A terceira vai ser 1 vezes x1 vezes y2, 1 vezes x1 vezes y2. Multipliquei as diagonais principais primárias, que a gente chama, e todas estão com o mais ali na frente, independente, se tiver valor negativo lá no meio, pessoal, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Como eu vou agora multiplicar as diagonais secundárias, as que vão da direita para a esquerda, eu vou ter um menos aqui, ó. E daí eu vou deixar tudo entre parênteses, porque o menos vocês vão entender que eu vou ter que multiplicar depois todo esse resultado, eu vou ter que inverter o sinal aqui dentro de cada uma dessas variáveis. Então, vamos lá. O próximo vai ser quem? O 1 que multiplica y1 vezes x2, o x que multiplica 1 que multiplica y2, o y que multiplica x1 que multiplica y, que multiplica x1, que multiplica 1. Bom, agora o que a gente vai fazer? É só letras, né? Eu sei que vocês devem estar um pouco apavorados. Não se preocupem que depois eu vou fazer um exercício para vocês entenderem. Calma aí, não fiquem apavorados. Eu só quero que vocês entendam a demonstração. Pessoal, vamos só tentar recordar agora como é que é a equação geral da reta. Ela não é formada por ax mais by mais c igual a 0? Então, agora nós vamos procurar, dentre esses números, essas letras que estão apavorando vocês, o que está sendo multiplicado por x, somente por x. Vai ser quem? O x que multiplica y1 vezes 1 e, aonde mais? Aqui, o menos x vezes 1 vezes y2. Então, eu vou trazer os dois aqui para o início.
Da mesma forma, eu vou procurar quem é que multiplica o x, tá? Aqui os dois. E daí os outros que são multiplicação x1, y2, y1, x2. Pessoal, como são pontos, o ponto Q e o ponto R, nos foi dado que era x1 e x2, né? O x foi representando a nossa variável mesmo, tá? Então, se eu isolar, o 1 não faz diferença, né, pessoal? Eu posso consumir com eles. Se eu colocar o x em evidência, vai sobrar quem? y1 menos y2. Se eu colocar o y em evidência, sobra quem? x2 menos x1. E daí o c, ele está por conta própria. Então, olha só. O valor que está na frente do x não representa o a? Representa. Então, quer dizer que y1 menos y2 é o valor de a, que a gente já tinha comentado antes lá em cima. O x2 menos o y1 é o valor de b. E o x1 menos o y2 menos x2 vezes o y1 vai ser o nosso c. Daí nós temos como, né, fazendo essas substituições, eu tenho que a minha equação, então, o ponto P pertencendo também à reta R, ele vai verificar a equação AX mais BY mais C, tá? Que é a nossa chamada equação geral da reta, que aqui nós estamos chamando a nossa reta de R. O que é importante observar, pessoal? Uma reta no plano cartesiano, bidimensional, tá? Eu falo em plano cartesiano porque é plano mesmo, tá? Ela é representada por uma equação de primeiro grau, então com duas variáveis, que nesse caso, quem são as nossas variáveis? X e Y, tá? Lembrando sempre que o A e o B não podem ser nulos ao mesmo tempo, tá? Bom, que comentários a gente pode ter disso que a gente viu até agora? Uma observação aqui. Se o nosso A, que é o valor que está na frente do X, for igual a zero, ela é uma constante, tá? Ou seja, vai ser uma reta paralela ao eixo Y, tá? Desculpa, pessoal. Ela é uma reta paralela ao eixo X, porque eu vou ter somente o valor de Y, então eu não tenho valor de X nenhum para ser comparado, serve qualquer valor, independente do valor que eu tiver para X, o meu Y vai ser menos. Não interessa se o meu X vale 10 ou se o meu X vale 1000, o Y vai ser sempre o mesmo, porque eu não tenho como substituir valores lá. Então, vai sobrar quem? O Y igual a nossa constante. E se o B for igual a zero, o que acontece? A gente acaba anulando o Y. Se eu anulo o Y, eu vou ter, então, uma paralela ao eixo Y, ou seja, uma perpendicular ao eixo X. Independente do valor que eu atribuir para X, tá? O meu Y eu nunca vou conseguir descobrir, tá? Então, o que fica provado aqui, ó? Que toda reta, independente de como ela é, a gente sempre vai conseguir ter uma equação geral. E convém, pessoal, notar que a mesma reta que admite várias equações gerais, infinitas equações gerais, porque elas podem ser feixes de paralelas, se eu usar o ponto Q e o ponto R para definir a reta, eles precisam ser pontos diferentes. Eu não consigo construir uma reta se o ponto Q e o ponto R serem coincidentes, tá? Vamos lá para os exemplos para vocês não ficarem tristes, tá? Obter a equação da reta que passa pelos pontos Q, formado pelo par ordenado 4 e 3, então, o 4 representa o x e o 3 representa o y, e pelo ponto R, formado pelo par ordenado 0 e 7. Bom, pessoal, eu tenho uma reta aqui, né?
E o ponto Q e o ponto R estão aqui. E eu tenho um terceiro ponto que eu não desconheço, que ele é quem? X e Y. Então, eu vou trazer esse X e Y junto, tá? Porque ele vai sempre, e o ponto X e Y vai estar sempre no topo do nosso determinante aqui. Então, eu vou começar a construir. Primeira coisa que eu vou fazer para descobrir essa equação é tentar identificar a colinearidade que existe entre os nossos pontos. Então, eu estou construindo aqui, ó, formando, então, o ponto R, 0 e 7, o ponto Q, 4 e 3, completo aqui a nossa matriz com 1 e 1, e daí eu posso acrescentar essas duas colunas aqui do lado, tá? Daí nós vamos multiplicar. Eu vou fazer x vezes 7 vezes 1, que vai dar quanto? Eu fiz o cálculo só invertido, tá, pessoal? Tá faltando 7x aqui. Tá faltando 7x aqui, só um pouquinho. Deu um probleminha aqui de... Ó, desculpa, tá aqui mesmo. Só ele mudou a ordem. Então, eu começo com x vezes 7 vezes 1 dá 7x. Y vezes 1, viu por que é legal colocar aqui do lado? Porque senão tem que olhar aqui quem é que seria o próximo valor. Ó. X vezes 1, y vezes 1 dá y, vezes qual seria o valor que teria que estar aqui? Seria o 4, né? Vezes 4. Y. O 1, aqui é mais. Vamos corrigindo aqui já. Tá? 1 vezes 0 e vezes 3 vai nos dar 0. Então, analisamos as diagonais principais. Agora, a gente vai colocar um menos e vamos analisar as diagonais secundárias. 1 vezes 7 vezes 4, 28. Ó, deixo o menos e vou colocar o restante entre parênteses, tá? Só um pouquinho. Igual a 0. Vamos ver por que ele muda aqui. Vamos lá. 1 vezes 7 vezes 4 dá 28. Tá? 1 vezes 3 dá 3 vezes x, 3x. E 1 vezes y vezes 0 vai dar 0. E isso é igual a 0. Unindo os termos que são semelhantes aqui, eu vou ficar com quem? 7x, o menos 3x, né? Porque tem o 3 está positivo, mas tem o menos aqui na frente, dá menos 3x. 4y, ele está sozinho. Aqui é mais, desculpa. 4y mais. E menos o 28 igual a 0. A gente vai tentar resolver agora, então. Unindo 7x menos 3x, dá 4x. Aqui vai ser positivo, tá? 7x menos 3x dá 4x, mais 4y menos 28 igual a 0. Observem que o 4x, 4y e 28 são todos múltiplos de 4. Então, eu posso dividir eles, né? Por 4. Vai sobrar quem? 4x dividido por 4 dá x, 4y dividido por 4 dá y, e vai ser positivo aqui, corrigindo. E 28 dividido por 4 vai dar menos 7. Então, quem é a equação que representa essa nossa reta aqui? X mais y menos 7. Ó, o próximo exemplo aqui, ó, eu tenho esta reta bem grandona aqui, ó. E eu tenho, então, dois pontos para montar um determinante juntamente com o ponto x e y que está perdido aqui.
Então, o x e y, pessoal, ele sempre vai estar no nosso determinante. X e y, 2 e 1, 1 e 0. Escolhi esses dois pontos que está nos dando aqui. Vou multiplicar as diagonais principais. X vezes 1 vezes 1 dá x. Y vezes 1 vezes 1 dá y. 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. Menos, vou multiplicar agora as diagonais secundárias. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 vezes x dá 0. 1 vezes y vezes 2 dá 2y, igual a 0. Então, não tenho, ó, x só tem ele. O y está aqui e está aqui positivo, mas como está dentro do parênteses, ele vai ficar negativo. Então, y menos 2y vai dar menos y e menos 1 igual a 0, tá? Então, a gente conseguiu encontrar todas essas equações. Não é difícil, tá, pessoal? É bem tranquilo. Então, eu tô deixando aqui, ó, para vocês mais uma lista de exercícios. Tem alguns que eu respondi aqui no meio, coloquei a solução para vocês não ficarem tão perdidos. Eu tô dando essa primeira atividade para vocês, e daí essa semana eu vou postar provavelmente entre hoje e amanhã mais atividades para vocês. Eu quero ver como vocês vão desenvolvendo essas atividades com relação à reta. E daí vocês vão postando as dificuldades de vocês. Combinado, pessoal? Ok? Tá? Um grande abraço, boa semana para vocês. E a gente vai se comunicando pelo fórum de discussões, tá? Abraço!